Olá, internauta! Estamos aqui mais uma terça-feira, hoje 9 de setembro. Na terça-feira passada conversamos com o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, do PSDB. Repercutiu a entrevista que tivemos aqui na semana passada, sobretudo porque o governador se colocou na condição da Geni, da música lá do Chico Buarque. Foi um bate-papo interessante. O governador falou sobre política, falou sobre a administração do Estado, enfim. E todas as terças-feiras, o objetivo da gente é conseguir trazer para aqui, para esse espaço, pessoas que possam contribuir de alguma forma com um bom debate para o desenvolvimento de Alagoas, para o nosso cenário político, para o nosso cenário econômico, para o nosso cenário cultural, enfim. Algo de bom, né? Para mostrar que nem só de desgraça vive esse Estado, apesar das últimas que andam saindo por aí na mídia e, sobretudo, nessa época de campanha, onde a baixaria já se avizinha. E hoje eu trago aqui para que a gente converse, bata um papo com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, Eduardo Seton. O Seton, que é engenheiro civil por formação, doutorado, tem um longo trabalho aí em pesquisas envolvendo petróleo e acabou como gestor público, né? Eu digo assim, entrou na gestão do Teotônio Vilela Filho. É até uma história interessante, vou até fazer uma pergunta, a gente já conversei com o Seton sobre essa história dos bastidores, de como ele ingressou no ninho tucano, né, do governo Teotônio Vilela Filho, para contribuir lá na pasta de Ciência e Tecnologia. E a pasta de Ciência e Tecnologia tem ganho uma evidência nessa reta final do governo Teotônio Vilela, evidência midiática nessa reta final, em função dos polos tecnológicos. Recentemente, a pedra fundamental do polo tecnológico de Jaraguá, a placa foi descerrada pelo governador, pelo Seton, pelo prefeito Marcel Rui Palmeira, e teve os polos também no interior, exemplo de Batalha, né? Polo tecnológico, agroalimentar em Batalha. Então, são assuntos que a gente vai debater aqui. Tem também um assunto que colocou o Seton em evidência aí na mídia, sobre a licitação de telefonia, celulares e internet do governo, né? Uma licitação que ocorre agora, no final do mandato, e que vai ficar para o próximo governador do Estado de Alagoas. Enfim, os assuntos são muitos, além, evidentemente, da importância da pasta. Uma pasta que foi colocada muitas vezes na mídia local como uma ilha de excelência. E eu recebo hoje aqui o Eduardo Seton para que a gente converse um pouquinho sobre como anda a ciência, a tecnologia e a inovação no Estado de Alagoas, né? Seton, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter vindo. E eu inicio nosso bate-papo com uma questão que sempre me chamou a atenção. Quando a gente conversa muito sobre a pasta da ciência e tecnologia, nos bastidores, quando a gente conversa com algumas figuras públicas, inclusive, e na própria mídia já chegou a se falar isso, a pasta é muito colocada como uma ilha de excelência, né? E me preocupa muito o uso da palavra ilha, porque, em tese, a pasta de ciência, tecnologia e inovação no mundo que a gente tem hoje globalizado não era para ser uma ilha de excelência, mas sim para ser um pool, né, de políticas públicas que interligasse outras pastas que são tão necessárias, como educação, saúde, que áreas que precisam, sim, de ciência, de tecnologia e de inovação. Afinal de contas, a secretaria hoje ela funciona como uma ilha ou ela consegue funcionar de forma integrada? Como é que está a pasta hoje dentro da gestão do governador Teotônio Vilela Filho? Boa noite a todos. Eu queria agradecer, Lula, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu digo sempre que era um tema distante das pessoas. E eu sempre rechaço a questão da excelência nesse sentido. Tá? Até porque eu vim de um local que ele, em geral, se coloca como excelência e são excelência acadêmica, enfim. E isso torna as coisas muito mais distantes, né? E torna as coisas menos possíveis. E aí a pergunta que você me faz em relação a ser uma ilha de excelência dentro de um governo, eu também rechaço da mesma forma, porque eu sempre, né, fui uma pessoa de trabalho em equipe e dentro do próprio governo, né, eu consegui, né, encontrar alguns caminhos, né, de explorando um pouco o lado aí da articulação política, que não era o meu mundo, mas que de alguma forma eu acho que eu consegui fazer, né, bem dentro do governo e consegui sim parceiros em várias secretarias, né, e assim,
O governador sempre nos pediu isso, né, para trabalho em equipe, enfim. E aí eu não considero a Secretaria de Ciência e Tecnologia uma ilha de excelência em hipótese alguma. Mas a secretaria hoje, Seton, retomando até um pouco da pergunta que eu fiz, a secretaria hoje ela consegue... Seria interessante até que você pudesse dar um exemplo concreto disso, por exemplo, porque Alagoas é muito conhecida em função do atraso. Quando se fala em Alagoas, se fala o atraso. É o atraso no desenvolvimento econômico, é o atraso por conta dos índices da educação, é um atraso por conta dos índices da saúde, e a gente costuma ter sempre essa visão negativa do nosso próprio estado. E a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo próprio nome da pasta, já sou uma pasta que vai impulsionar o desenvolvimento em Alagoas do ponto de vista da estrada digital, da estrada do novo mundo que está se construindo. Efetivamente, essa integração da ciência e tecnologia com outras pastas do governo tem trazido que benefícios a curto, médio e longo prazo? Da mesma forma que eu respondi a você em relação à excelência, que de alguma forma eu rechaço esse rótulo, mas eu não rechaço e não posso desconsiderar o fato de ser uma secretaria de inovação e ter inovado dentro do governo de todas as formas possíveis e que estavam ao nosso alcance para fazer coisas diferentes. E isso foi feito nos últimos 4 anos, coisas muito diferentes. E vários testes eu fiz, né, com a sociedade, de rede social, de engajamento, de ir buscando mais pessoas, né, de não ser uma ilha de excelência nem dentro do governo, nem se manter distante das pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que coloca o trabalho hoje como um trabalho realmente diferenciado. De resultados, inclusive, diferenciados pelo engajamento. E não há outro caminho para nós, inclusive nessa área, né, como em outras que você citou, como educação, saúde e outras, no curto, no médio e no longo prazo, que não se faça algo como nós fizemos na Secretaria, que é de procurar as pessoas, para que as pessoas trabalhem junto e desenvolvam as políticas públicas em conjunto. Isso no curto, no médio e no longo prazo. Algum exemplo específico, Seton, de alguma, digamos assim, um projeto concreto que a gente consiga enxergar, que a Secretaria esteve presente e conseguiu ajudar na área da educação, na área da saúde, enfim, tentando trazer isso para um ponto mais objetivo? Nós tivemos, sim, uma atuação na área da educação. Algumas coisas são pontuais e específicas, voltadas para as escolas. O governo Teotônio Vilela hoje tem, né, uma marca na educação relacionada à tecnologia e que, de alguma forma, se perdeu no meio de alguns equívocos, mas as internets nas escolas estão funcionando, o Wi-Fi nas escolas. A gente tem exemplos, e isso foi uma participação da tecnologia, claro, no processo. A gente tem exemplos de que em alguns municípios, né, as pessoas, na hora, à noite, quando a escola não está em funcionamento, as pessoas se juntam na porta da escola com seus equipamentos, com seus celulares, para usar a rede sem fio da escola, que é liberado para as pessoas. E isso é uma ação específica, transversal, em parceria com a Secretaria de Educação, só que existem algumas outras ações da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, da FAPEAL, que atuam direto na educação básica. Nós temos um projeto hoje chamado EBCAPS, que acontece dentro da FAPEAL, que envolvem bolsistas, professores da universidade e das escolas e estudantes, enfim. É um projeto piloto que está acontecendo em 10 escolas, claro. É um projeto piloto e pequeno hoje, mas que aos pouquinhos, né, junto com as ações que estão acontecendo na área de tecnologia, isso converge, isso dá sim um desdobramento claro na educação. E eu insisto sempre também na tecla de que todas as ações da área da ciência, tecnologia e inovação, elas têm um impacto direto na educação. Eu acho que a questão dos polos de tecnologia, a questão do envolvimento do ensino superior, que muitas vezes anda distante da educação básica, e, na verdade, essa é uma das missões
fundamentais, eu acho, que dos próprios polos de tecnologia, para que eles não fiquem somente na agricultura ou na informática, né? E que a gente trabalhe junto e agregando para resolver outros problemas como o da educação. Tem uma questão interessante, falando ainda um pouquinho de integração, e eu insisto muito nessa tecla, porque eu vejo uma grande função nessa pasta, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu vejo uma grande função na pasta da ciência e tecnologia, ela conseguir criar uma rede, né? Utilizando a palavra que está na moda, né? Criar uma rede. Ela consegue ser a distribuidora dessa rede de inovação dentro do Estado. E aí tem uma coisa que a pasta conseguiu fazer muito interessante. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, se foi planejado, se foi uma coisa que foi acontecendo, como é que vocês pensaram nesse sentido, que hoje você traz o setor produtivo, né, para dentro da pasta. Você consegue dialogar muito bem com o setor privado, coisa que pouca gente, nos governos por aí afora, tem tido, coisa que muita gente tem tido dificuldade. Né? Foi possível ver isso, por exemplo, lá na inauguração do Polo Tecnológico. Qual a importância desse setor produtivo e como é que você avalia hoje que o governo trata esse setor produtivo? Na verdade, Lula, isso é uma coisa que eu sempre guardei comigo na minha vida como professor, que é a integração entre a academia, o setor produtivo e o setor público, que fazem com que o desenvolvimento social e econômico de um país ele aconteça, a integração entre os ambientes. Trabalhei a minha vida toda na universidade percebendo isso, mas sem ter uma noção clara de como isso podia ter um impacto na sociedade do lado de fora da universidade. Então, como eu coloquei para você em relação à minha formação, eu trabalhei com engenharia civil, sempre na universidade. No mestrado, no doutorado, tive a oportunidade de trabalhar numa parceria de governo, setor produtivo e academia, voltado para o setor de petróleo. E a partir daí eu vi um monte de coisa boa acontecer, comecei a estudar um pouco sobre inovação, e inovação envolve esses três, é uma teoria inclusive da inovação, a tríplice hélice, né? E isso, logo que assumi a Secretaria de Ciência e Tecnologia, foi no susto, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, gente, isso que se faz, né, que eu vi aconteceu no setor de petróleo, isso precisa acontecer em todas as áreas. Na agricultura, na tecnologia da informação, enfim, em tudo. E aí, a base, né, se eu posso dizer assim, que do susto que levei, né, se algo foi construído em cima de alguma base, foi essa base, dessa integração de tentar unir os setores. E aí eu sempre, desde o início, em todas as ações, era sempre buscando isso. E hoje eu considero que esse resultado é um legado intangível, né, que foi conquistado, né, dentro dessa gestão, foi essa integração, de fato, que é uma das coisas que mais me dá prazer hoje. E gera, inclusive, uma mudança na mentalidade do conceito de empreendedorismo, né? Porque, na maioria das vezes, o Estado ele aparece como um grande vilão do empreendedor. Né? Pelo menos tem assim, é o que dificulta, é o imposto, é o ICMS alto, é o grande vilão. E, de repente, você concentra uma iniciativa dentro da pasta, como, por exemplo, as startups. E aí eu queria que você discorresse um pouquinho para o nosso telespectador o que é essa startup, qual a importância hoje de investir nessas startups em Alagoas. Startups, na verdade, foi uma grande oportunidade que eu percebi durante a gestão. Não era uma coisa que estava na cabeça, vamos movimentar o setor de startup. Foi uma coisa que aconteceu de fora do governo para dentro. Né? Então, uma startup nada mais é do que uma ideia, não é uma empresa, é uma ideia que um grupo de jovens ou não jovens até aqui, uma ideia boa e que aquilo pode virar um negócio, tem um potencial para virar um negócio. E participando de alguns eventos de startup, né, isso eu acho que é uma coisa que é uma marca, eu acho que da gestão, é de ter se permitido ouvir as pessoas e participar de eventos. Eu aprendi bastante coisa sobre startup, vi a oportunidade, eu vi o movimento da sociedade civil em Alagoas com disposição e desejo de participar, e aí a gente via aí, nos startups, uma grande oportunidade de integrar a academia, o setor produtivo e o governo, isso, na verdade, como
uma startup. Hoje entendo até a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia como uma startup de uma secretaria, como uma secretaria que era uma startup, né? Eu acho que hoje a gente passou um pouquinho desse nível, a gente começou, né? E a gente usou esse case de startup para mostrar às pessoas, né? Educando as pessoas, a sociedade civil de Alagoas, através inclusive da rede social, muito isso foi feito, mostrando que aquela integração que é possível com aqueles jovens, é possível com o setor produtivo, com a indústria de Alagoas. Então, na verdade, foi muito mais fácil, porque é muito mais fácil você conseguir integrar dentro de um ambiente que não há uma concorrência, vamos dizer assim, explícita, né? E que também você trabalha com pessoas que têm outra mentalidade, outra cabeça. Os jovens alagoanos que trabalham com startup, eles têm outra cabeça em relação aos empresários da minha geração, a professores da minha geração, né? Que, um pouco mais velhos, e eles estão abertos, eles não entendem. É uma coisa meio difícil de entender, né? Assim, para quem não abre a cabeça, de entender como é que o jovem hoje, eles trabalham num ambiente mais aberto, sem uma competição. Na verdade, eles quase não se permitem uma competição. Eles se integram mais. Eles se integram mais, né? E foi a partir deles o aprendizado, e isso eu acho que foi uma onda que aconteceu aqui em Alagoas. É bom, assim, na minha visão, mata um pouco aquele conceito antigo da visão ideologizada que se tem do capitalismo, culpa também das universidades, de que para eu ganhar o meu, eu tenho que tirar o seu. Exatamente. Né? E com essa nova ideia de empreendedorismo que você bota, há uma geração de riqueza sem que ninguém tenha que roubar ninguém, sem que ninguém tenha que destruir o outro. E você lida diretamente com um empresário de uma mentalidade antiga, que é o usineiro, que é um capitalismo oligárquico que ainda está em Alagoas. É difícil mudar essa mentalidade. Deve ter enfrentado muita coisa aí como secretário. Veja, difícil mas as coisas difíceis, elas são melhores, né? Os desafios, na verdade, a inovação é isso. E, de alguma forma, né, a gente está entrando num tema assim que eu até nem esperava estar entrando aqui, né, e estou pensando alto com você aqui nisso, né? Só que teve um momento na gestão que eu fiz isso de forma propositada. Por quê? Eu percebi que nós temos aqui mais de 60 startups, né? E os startups, eles não são empresas assim que estão participando delas jovens de uma classe social muito baixa. Não é o caso. Na verdade, essa turma a gente está apoiando e chegando com tecnologia para eles através da inclusão social, através de telecentros. Então, a gente tem um tratamento para esse nicho. No caso dos startups, na verdade, foram jovens de classe média, Sim. Entendeu? Que se envolveram das faculdades privadas até mais no início, depois das federais. Os federais começaram a participar mais e eu percebi uma grande oportunidade de educar em casa, através deles. Porque Alagoas é muito pequeno, né? Aqui todo mundo é parente de todo mundo quando não é irmão, é tio. Isso. E eles levaram um pouco disso para dentro das casas, né? E aí, né, dentro da articulação que a gente tinha com o setor público de uma forma geral, com a Federação da Indústria, com a Federação da Agricultura, com o SEBRAE, esse trabalho que nós fizemos, né, o governador Teotônio Vilela Filho, né, comigo à frente da parte de Ciência e Tecnologia, nós fomos nos articulando e juntando isso tudo, e eu acho que teve um papel, né, um legado que está aí ficando, né, que é de uma mentalidade diferente de jovens empreendedores que estão abrindo a cabeça das pessoas mais fechadas, vamos dizer assim, dentro do ambiente, e isso é uma grande conquista. Estou aqui conversando, pessoal, com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, Eduardo Seton. Para você que chegou agora, você está acompanhando aí o bate-papo com o Seton. A conversa gira em torno de ciência, tecnologia e inovação, mas a gente acaba, por exemplo, de passear por um papo sobre empreendedorismo, ao falar da importância dessa cultura de startups que está tendo em Alagoas. Tem muitos assuntos ainda para a gente tratar durante o programa. A gente vai falar do polo tecnológico, já chegou até aqui perguntas sobre o polo tecnológico, uma delas do Roberto Mendes, tá aqui comigo, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, Roberto. Aguarda um pouquinho que a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai conversar assim, sobre esses polos que têm a sua devida importância no atual cenário de Alagoas, e quem duvida dessa importância basta olhar para Recife. A cidade de Recife foi muito bem
posta aí. Seton, a pasta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, salvo engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, ela é uma criação da gestão Tucana. Salvo engano, não sei. A Secretaria tem 14 anos. 14 anos. 14 anos. Isso. Foi em 2000. O que me assusta mais ainda. Porque por que a pasta era tão silenciosa e agora ela começa a ter... Veja, essa pasta ela foi criada em 2000, mais ou menos, 2001, quando foi quase que natural um movimento no país inteiro, né, de estímulo a essa área. Então, se criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em vários estados, né, em 2000, nessa faixa. Como é que se avalia, então, digamos assim, a pasta no momento em que você encontrou a pasta e como é que você acredita que está deixando essa pasta, né? Porque, afinal de contas, a sua gestão deve acabar em dezembro, com a saída do governador Teotônio Vilela Filho, a não ser que você receba um convite do próximo governador e queira ficar, dependendo de quem o governador seja. Mas levando em consideração o concreto do dia 31 de dezembro, como é que você encontrou a pasta e como é que você está deixando a pasta? Veja, o salto em relação a 2011 para 2014, ele foi muito grande. Entendeu? Só que muito foi feito da gestão do governador Teotônio Vilela Filho, de 2007 para cá, que de alguma forma criou uma base para permitir os avanços dos últimos 4 anos, vamos dizer assim. Os 2 polos de Arapiraca e de Batalha, já existiam os projetos, né, já existia o recurso garantido do governo federal, e já existia uma ambiência em relação ao empreendedorismo, mas tudo muito solto ainda, né, muito solto, né, e muita coisa para ser feita, para virar concreto, né. Então, e agora, na reta final aí do governo, assim, nos últimos 6 meses, vamos dizer assim, tudo virando concreto, né, de verdade, assim, que são a inauguração dos 2 polos de tecnologia, que é um marco, na minha visão, para a ciência, tecnologia e inovação. Na verdade, são grandes ferramentas para o desenvolvimento social e econômico do Estado, totalmente diferenciadas e que estão sendo entregues. A gente detalhe isso aí um pouco daqui a pouquinho. Isso. Então, os avanços foram muito grandes, mas eu também tenho consciência, né, de algumas coisas que não foram feitas, porque essas coisas precisam de mais tempo. Uma secretaria que só tem 14 anos, 14 anos, quando a gente atinge uma determinada idade, vê que isso é pouco tempo, né? E quando você fala assim em médio e longo prazo, talvez as pessoas não tenham noção, né? Até mesmo hoje com essa questão midiática toda que você colocou assim, a atuação aí que nós temos muito forte na rede social e no Facebook, eu tenho uma clareza muito maior, talvez, por estar à frente da pasta, do legado. Eu falo essa palavra assim com muita certeza do que está sendo deixado, né, para gerações futuras. Entendeu? Eu acredito, assim, piamente, eu não estou fazendo, não é um discurso político, nada. Eu tenho certeza que nós mudamos o Estado para o futuro. A estrutura da pasta hoje, Seton, ela é uma estrutura ruim, razoável, ou você classificaria como uma boa estrutura? Em matéria de recursos que você tem, a quantidade de pessoas que estão lá? Ela é uma estrutura ruim. Da Secretaria de Ciência e Tecnologia. São quantos funcionários hoje, aproximadamente? Hoje nós temos cerca de 30 cargos comissionados, assim, nessa faixa. Temos alguns prestadores de serviço e nós temos somente 6 servidores efetivos. Tá? Então, isso é uma das coisas que mais me preocupa em relação à continuidade, não em relação à mudança de secretário, né? Enfim, porque isso é uma coisa natural e tem que sempre acontecer e vai acontecer, né? Mas a questão da estrutura da secretaria me preocupa porque quem faz as coisas acontecerem para o futuro, né, são essas pessoas, e nós não temos hoje cargos efetivos do Estado
com condição de manter tudo o que foi feito. Isso é um dos grandes riscos Ou seja, que eu vejo. faltaria solução de continuidade porque você teria que trocar a maioria das pessoas que estão envolvidas no processo. Isso é um gargalo, veja, para a Secretaria. Porque tem uma estrutura que está por trás da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vamos dizer assim, que foi criada há 24 anos, que é a FAPEAL. Tá? A FAPEAL, ela seguramente foi a FAPEAL que nos garantiu os avanços consideráveis que a gente está obtendo, desde as questões relacionadas à parte financeira, como também os próprios polos de tecnologia. Esses recursos vieram uma parte grande da FAPEAL, que por lei tem que ser aportado um recurso pelos governos da FAPEAL, e com uma gestão financeira muito boa que foi feita na FAPEAL e na parceria que foi feita com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, as fragilidades da Secretaria ficaram escondidas. A Secretaria, ela hoje abriga a FAPEAL, abriga o ITEC. Na verdade, FAPEAL, o ITEC, que é o órgão de tecnologia da informação do Estado. Eu sempre digo para facilitar a vida das pessoas, né, que na verdade é o NTI. Todo mundo, em toda empresa tem. Aqui no Cada Minuto tem aí o pessoal da informática, né? Então, o ITEC é o pessoal da informática do Estado inteiro, né? Além do ITEC, tem o IMEC ainda, que é o Instituto de Metrologia, né, que é vinculado à Secretaria e que tem uma ação assim mais independente. Não seria mais eficiente, já que é uma produção de ciência, que a UNEAL tivesse associada a vocês, não? Não, mas isso foi uma ideia do governador Teotônio Vilela Filho, quando eu fui convidado para ser secretário. Eu fui convidado para ser secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Fala UNEAL e é um CISAL também, né? Isso, eu fui convidado para ser secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. E trabalhamos, inclusive, 4 meses do início da gestão, como se fôssemos vinculados, porque eu já sabia que isso ia passar a acontecer a partir de abril. E em abril, quando teve a lei delegada, isso não foi possível por questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal, à garantia de que o recurso investido em saúde e educação para atingir aqueles valores, então não era possível, burocracias não permitiram que isso se efetivasse. Mas eu sempre digo até para as pessoas e digo sempre para o Jair e para a Rosângela, que apesar, os reitores, né, que aqueles 4 meses foram fundamentais e decisivos para mim, para aprender um pouco mais sobre as estaduais, as dificuldades, né, que eles têm, que são muitas, e o papel deles no todo, que eu não tinha a noção, e também se criou assim, um vínculo, que eu posso dizer assim, afetivo, né, entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e as estaduais, né, a UNCISAL e a UNEAL, e a partir daí a gente fez um trabalho nesses últimos anos, e em tudo eles estiveram juntos. Mas veja bem, eu faço essa pergunta porque, como você bem citou, você falou também que foi uma questão burocrática, não sei se você concorda com a minha visão, mas eu queria a sua opinião sobre. Porque quando você fala de educação, né, que é hoje onde as universidades estão lotadas, o NEL e tal, você tem que ver nessas universidades uma produção de conhecimento de forma diferenciada. Não é um ensino médio, não é uma educação básica, não é uma universidade. A obrigação ali seria a produção de ciência, nada mais justo do que elas estarem abrigadas na pasta responsável por isso no governo do Estado. Porque as nossas universidades hoje estão produzindo pouquíssima ciência, Seton. Essa é uma seara também que eu acho que extremamente complexa. Tá? Sobretudo nesse momento que a gente está trabalhando, e eu tenho tentado, Lula, trazer ao FAO, que é o nosso grande, vamos dizer assim, produtor de ciência em Alagoas, apesar de a nível nacional a gente não ter um padrão que a gente desejava, e isso enquanto o FAO. Né? Mas eu tenho lutado muito por isso, que é para que as pessoas tenham, os professores, os pesquisadores da UFAO, que tenham a experiência que eu tive sem precisar ser secretário necessariamente. Entendi. Que foi um choque muito grande para mim de viver num universo paralelo, praticamente, que a universidade, a Academia Brasileira vive como se fosse uma coisa à parte da sociedade. São muros altíssimos. Entendeu? E o paradoxo é, quando a gente cobra isso que você está colocando muito bem, em relação a uma produção de ciência, uma produção acadêmica, de artigos científicos,
de quem está mais perto hoje da população, que é a UNEAL e a UNCISAL, por uma série de questões, porque a saúde ela é naturalmente mais perto, Exatamente. porque a UNEAL naturalmente está mais perto da extensão, da educação. Se a gente começar a puxar demais esse povo, a gente tem que fazer isso, porque a universidade tem que produzir ciência, mas a gente não pode descolá-los da massa, vamos dizer assim, da base do povo. Então, eu acho que não pode acontecer com eles o que aconteceu com as federais no Brasil. Mas eu acho que a produção de ciência vai fazer justamente o contrário, vai fazer com que se aproxime. Porque eu falo isso na necessidade, por exemplo. Você deve ter mapeado na tua pasta lá as necessidades de algumas pesquisas interessantes para o campo de Alagoas. Vou citar umas, por exemplo, o melhoramento genético da cana-de-açúcar, enfim. Né? Numa política integrada, a pasta poderia coordenar estudos desses dentro da universidade. Isso já existe. Já existe. A gente tem hoje um projeto que as pessoas talvez não tenham conhecimento em casa, que tem mais de 50 pesquisadores e professores de 3 universidades, de 4 universidades, participando de projetos específicos para pesquisa no Canal do Sertão. Então, nós induzimos, que é o papel, acho que, da Secretaria, de induzir os professores a trabalhar em rede, que nós fizemos, e buscando solução de problemas do Estado e cobrando deles a produção científica acadêmica em revista internacional mais para diante em relação a isso. E a gente isso é uma política de ciência e tecnologia que está acontecendo em Alagoas, só que, de alguma forma, a gente não está conseguindo divulgar da forma devida, até porque as pessoas só enxergam obra, gente. As pessoas só enxergam polo de tecnologia, de batalha, de Arapiraca. O que é de concreto, né? O que é de concreto. Então, a quantidade de coisas que está sendo feita agora, por isso que eu disse a você, Lula, que daqui a 10, 15 anos as pessoas vão ter uma noção mais clara, porque tem um plano de ciência e tecnologia que está feito, tem um plano que está sendo executado, tem um monte de coisas. Os professores que estão me vendo, que estão em casa, que estão participando disso, que estão acompanhando a rede social, entendem assim uma parte dos meus posts, né? Porque eles não estão ligados somente nos polos de concreto. Claro. Bom, minha produção já puxou a minha orelha aqui, que eu estourei um pouquinho, mas é porque o papo é bom, a conversa é boa. Você tem ideia, a gente entrou nessa seara das universidades, e eu vou fechar o bloco com essa pergunta. Será a pergunta que o Seton vai responder quando a gente retornar. É uma pergunta do Ronaldo. O Ronaldo, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber do Seton como está sendo pensada a relação governo e universidade e empresa dentro do polo de tecnologia, tá? Então eu vou voltar com essa pergunta. Na sequência, eu já emendo com outra do Roberto Mendes, que também fala sobre o polo de tecnologia. É a participação aqui do internauta. Você pode participar por meio da hashtag Blog do Vilar, mandar a sua pergunta usando o Twitter, ou se você estiver acompanhando e tiver o Facebook, vai lá na página do Cada Minuto, tem lá a postagem referente ao programa. É só tu deixar a tua pergunta lá embaixo, teu comentário lá embaixo, que a gente participa aqui, tá? Então, estou encerrando o primeiro bloco, é só o tempo da gente beber uma aguinha aqui, e eu volto para o segundo bloco, ainda continuando um pouquinho nessa relação das universidades, só que agora nessa tríade bem lembrada aí pelo Ronaldo, que é a universidade, governo e empresa, né? Como é que eles podem se integrar? Até já, um pouquinho. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. O que Google, Twitter, Netflix e Braskem têm em comum? Todos estão na lista das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company. Braskem, uma das empresas mais inovadoras do mundo. E aí, qual o melhor programa para hoje? Cinesystem. Telona. Sonzão. Salas super confortáveis. Poltronas numeradas. Pipoca quentinha a qualquer hora.
Além disso, o Cinesystem sempre tem os filmes que você quer ver. Compre o seu ingresso agora no site www.cinesystem.com.br. Esta foi a última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Somos a nudez das águas cristalinas, no azul imenso das nossas belezas. E o pouso inesquecível de temperos nossos para o seu sorriso saborear. Somos a força dos nossos traços culturais, preservados em ritmos, alegrias e cores ancestrais. Somos os filés coloridos de flores, só para poder te encantar. Juntos somos uma Maceió de motivos para você se apaixonar. Venha para Maceió, venha se apaixonar. Retornamos aqui rapidinho, se você quer rapidinho, já voltamos aqui com o segundo bloco do blog do Vila ao Vivo. Hoje eu estou entrevistando o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, Eduardo Seton. No primeiro bloco a gente já conversou sobre muita coisa, falou sobre a pasta, falou sobre a relação da pasta com as universidades, falou sobre uma série de questões envolvendo o avanço da ciência e tecnologia em Alagoas, a relação da pasta com a pasta de educação. Se você perdeu o primeiro bloco, amanhã vai ter entrevista, vai estar no SoundCloud, caso você queira acompanhar apenas o áudio, e vai estar no YouTube, o SoundCloud já hoje, a minha produção já corrigindo aqui. E amanhã vai estar a entrevista da íntegra no YouTube, você vai poder acessar lá e acompanhar esse primeiro bloco, tá? No finalzinho do primeiro bloco, a gente tinha conversado aqui, né, a gente até brincou um pouco nos bastidores, que a gente chegou a dar uma devagada, né? A gente falou filosoficamente sobre a relação das universidades, enfim, mas eu tinha fechado com uma pergunta, que é a pergunta do Ronaldo. O Ronaldo pergunta para o Seton o seguinte: gostaria de saber, do Seton, como está sendo pensada a relação governo, universidade e empresa dentro do polo de tecnologia. Queria dizer para o Ronaldo que o polo de tecnologia de Alagoas já existe. Tá? A relação governo, universidade e empresa, ela já existe. As políticas relacionadas para essa relação também já existem. As ações estão aí, tá? Que o governo Teotônio Vilela Filho está deixando para, né, o Estado. Então, nós temos hoje 8 milhões de reais, por exemplo, investidos nas empresas. As pessoas talvez não tenham noção disso, mas existem 12 empresas de Alagoas que estão recebendo, neste momento, por um prazo de 2 anos, de 200 a 500 mil reais para a inovação dentro dela, para a geração de produto ou serviço inovador dentro dela. Isso, vamos dizer assim, que é subvenção econômica, ou seja, é não reembolsável. Então, você imagina, o internauta que está em casa assistindo a entrevista e que pensa em ter uma empresa, imagina você ter uma empresa iniciando e ter 400, 500 mil reais em 2 anos, simplesmente para inovar, para criar um produto ou um serviço inovador. Isso está acontecendo em Alagoas e isso é fruto da relação entre academia, governo e empresa. Então, isso é o que eu falei, que é política pública na veia, acontecendo, e o polo de tecnologia acontecendo. O evento que a gente teve na sexta-feira, na Associação Comercial, no bairro do Xaraguá, onde nós também inauguramos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ali foi um reflexo claro de que o polo já existe, que a relação entre governo, empresa e universidade já existe, e que nós estamos trabalhando em conjunto. E o que virá, a gente lançou a pedra fundamental, Lula, do Polo de Tecnologia do Jaraguá, mas o que virá, na minha concepção, é muito mais um marco referencial de tecnologia para Alagoas. É fundamental
que as pessoas entendam aquilo ali como, olha, é como se fosse um símbolo. Deixa eu só te interromper, porque aí como você vai entrar nessa fala, eu já aproveito para entrar com uma pergunta que também é do internauta, que é do Roberto Mendes, que complementa até essa reflexão que o Ronaldo fez. E o Roberto, ele pergunta o seguinte, né? Fala sobre o que vai ser o polo de tecnologia, o que é que vai ter, quais são os benefícios, que eu acho que é por onde você ia caminhar, de certa forma. Na verdade, as perguntas são complementares e eu estava indo nessa direção, né? E o que o Roberto pergunta não é fala o que vai ser o polo de tecnologia. Estou tentando explicar para as pessoas aqui o que é o polo de tecnologia. Quando eu falei das relações, por exemplo, uma empresa que pode conseguir um recurso de um edital do governo federal ou do governo do estado, como é o caso específico desse que a gente participa. Então, as empresas de Alagoas e do Brasil até, elas não estão preparadas para isso, para inovar, para participar de um edital, para o dia a dia. Por exemplo, eu conheço muito o dia a dia de empresas aqui em Alagoas, de jovens, e que eles têm que ganhar a vida. Ganhar a vida é o quê? É vender o produto ou serviço daquele momento, não o do futuro, e que eles muitas vezes não têm tempo de parar para escrever uma proposta, para pensar num produto, num processo inovador, escrever uma proposta, enfrentar a burocracia e conseguir o recurso. Então, o Polo Tecnologia é para dar essa condição para eles, para que eles tenham, né, assessoria jurídica, contábil, cursos de como elaborar uma proposta para um edital. E isso tudo já acontece aqui em Alagoas. Nós fizemos um edital, nós fizemos capacitações, nós temos hoje em funcionamento, já no Jaraguá, o Instituto Parque Tecnológico de Alagoas, que é a presidente, a professora Aline Ramos da UFAL, e que ela e uma equipe já dá essa assessoria. Fizemos isso muitas vezes. Então, isso, coisas como o evento que a gente fez, o pré, o polo. O polo, na verdade, é um ambiente em que a gente vai ter isso tudo, escritório jurídico, assessoria de contabilidade, elaboração de proposta, de projeto para empresas e de buscar as universidades também. Porque muitas vezes já foi feito isso agora nessa gestão. Das empresas precisam escrever uma proposta, não conhecem nem os pesquisadores da universidade que trabalham naquela área. Isso é uma coisa comum. E aí, o que foi que nós fizemos enquanto polo? Nós buscamos os professores, os pesquisadores que a gente sabe que podem atuar numa área como rede social, como comunicação mesmo, como tecnologia. Então, e aí a gente foi juntando em todas as ações nossas, Lula, desde a menorzinha que tinha, por exemplo, uma empresa chega para mim e diz assim, Seton, eu preciso de um professor que possa me ajudar. O setor público, quem pode me ajudar? Na verdade, a gente foi unindo academia, setor produtivo e governo, desde uma reunião de dia a dia, desde uma reunião dentro do Facebook, na rede social, onde quando eu abro um inbox e boto no mesmo diálogo um professor, alguém do governo e uma empresa, até o polo de tecnologia, que é o grande ambiente para que essas pessoas aprendam a trabalhar juntas, sem milindres, sem nenhum pudor de que, porque a universidade não pode trabalhar com empresa, nem a universidade. Então, isso é o polo, né? Que é um processo cultural que a gente vai ter que trabalhar aí nos próximos 10 anos, dos professores abrirem a mente um pouco mais para as empresas que não têm ainda tecnologia, que eles desenvolvem ou que apontam, né? Mas esse é o polo de tecnologia que o Roberto perguntou, né, como é que vai ser, ele perguntou como é que vai ser, o que já está sendo, mas é importantíssima a pergunta dele, porque faz com que a gente consiga passar essa informação, transferir essa informação para as pessoas, né? Como você colocou no início, é muito notícia negativa e escondem um monte de coisa boa que está acontecendo aqui em Alagoas e, graças a Deus, isso é uma delas. O referencial para a gente entender melhor a filosofia do polo tecnológico seria olhar para Recife? Para o que foi lá o trabalho do Silvio Meira? Mas é só um referencial. Tá? É um referencial e para por aí. Porque o projeto do Porto Digital é um projeto inspirador. Absolutamente inspirador. O Silvio Meira, quando fez isso lá junto com a equipe dele toda, há 15 anos, né? O que está acontecendo em Alagoas hoje, que você colocou aqui no início, né, em relação a uma exposição muito grande da mídia, a gente se aproximando mais, a ciência e a tecnologia se aproximando mais das pessoas,
E algumas pessoas até colocam, não, é um projeto da ciência e tecnologia visionário. Aconteceu parecido há 15 anos em Pernambuco. Aquele foi um projeto visionário. O nosso também é, mas é diferente. Porque a gente conhece uma parte dos problemas, uma parte dos erros. Né? A gente não pode, né? É até um recado que eu quero dar para os internautas, né? A gente tem aqui em Alagoas, a gente tem um espírito muito assim de competir, às vezes querer derrubar o outro de qualquer maneira, e isso não é uma coisa legal, né? Que a gente não pegue, que a gente tenha o espírito jovem que a gente falou, dos jovens aqui de Alagoas, dos startups, que a gente não entre, né, na loucura, né, de querer dizer que vamos competir agora com o Porto Digital, porque, primeiro, que esse não é o objetivo. Né? O Nordeste, de uma forma geral, em ciência e tecnologia, precisa se unir mais do que competir. Né? E também a gente não pode entrar nisso, porque o Porto Digital já tem 15 anos, especificamente na área de tecnologia de informação. Então, seria também, né? Não é uma questão para ser politicamente correto, mas seria uma atitude não inteligente, né? Com alguém que pode e já está sendo nossos parceiros, né? Para procurar os caminhos onde a gente se completa. Enquanto polos de tecnologia e dentro de cada empresa, de cada negócio que faz parte desse polo, de procurar parcerias com Pernambuco e com outros estados do Brasil e que sejam complementares e que a gente não entre de jeito nenhum. Esse é um recado que eu queria dar aqui, né? Porque foi quem nos inspirou. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, até como nordestino, né? Tenho uma admiração assim profunda por Silvio Meira, Cláudio Marinho, a turma toda que montou aquilo há 15 anos, né? E muito mais do que inspiradores, para frente, eles são parceiros. Então, isso a gente precisa, e essa parceria tem que se dar a nível de governo, setor público, mas o setor público é só a ponta, eles têm que se dar entre as empresas competindo quando tiver que competir e se parcerizando quando tiver que parcerizar. O Carlisson Oliveira, Seton, ele faz uma referência de um ano, ele traça uma meta ali. Quais as ações que o senhor pensa para o Polo de Tecnologia que já serão possíveis estarem concretas, né, no ano de 2015, independente da gestão que virá? Isso, e tem que ser assim, né? Tem que ser independente da gestão que virá, porque um projeto de Estado se constrói assim, perpassa governos, e a gente vai ter o primeiro ensaio, agora, não ensaio, um teste, uma prova real. Né? Então, a pergunta do Carlisson, ela é importantíssima. Na verdade, 2015 continuam as ações que nós começamos a trabalhar. Né? São ações de Estado, entendeu? Elas vão continuar acontecendo. A obra do Polo de Tecnologia, especificamente, as pessoas gostam do concreto. Né? A obra, nós lançamos a pedra fundamental na semana passada, então é um projeto de um ano, né, de obra civil. Né? A gente deve ter, espero ter alguma parte funcionando já. Em dezembro, é dificílimo, mas a gente vai tentar fazer o possível para isso. Mas a obra em si, em agosto de 2015, ela deve estar operacional, o marco referencial ali do lado do centro de convenções. Mas as ações que estão acontecendo hoje, como eu falei aqui, várias empresas que estão participando, que estão com projetos de inovação dentro delas, têm que apresentar o resultado em 2015, uma parte do resultado, para mostrar qual foi o produto ou serviço inovador que aconteceu. As empresas e a universidade têm que conseguir, além de executar os projetos que cada um já tem hoje em andamento, buscar mais recursos, captar mais recursos. Isso é um recado que eu queria deixar para as universidades federal, o IFAL, para as estaduais, né, que os professores não se acomodem, né, e busquem recursos, que cada um tem fontes, FINEP, CNPq, para buscar recursos, para trazer para dentro do sistema. Então, essas ações todas vão acontecer em 2015, independente da gestão que virá. E o mais importante, né, tanto o Carlisson, quanto o Roberto, né, quanto a Laís, o Flavinho, o Carlos Vanderlan, o Ronaldo Tenório, né, essas pessoas são as pessoas que vão fazer a continuidade desse projeto, né, do Polo do Jaraguá, em 2015, 2016, 2017, 2020, que é
a missão é deles, é dos professores e pesquisadores da universidade. E, de certa forma, o envolvimento com o setor produtivo acaba fazendo uma pressão independente do governo que virá, né? Porque você tem um setor que é agovernamental, digamos assim, entre aspas, né? Está fora do governo e vai cobrar ações dessa semente que vocês estão plantando. Isso, de alguma forma, a gente já viu isso sexta-feira no evento da Associação Comercial, né? Uma grande mobilização, né? De academia, governo, setor produtivo, né? Em torno de um projeto que isso me orgulha muito, né? Eu falei aqui de legado, de coisas intangíveis, né? Eu sou muito emocional, né? E o que aconteceu sexta-feira, na verdade, é um marco na minha vida pessoal, né? Porque juntar aquela turma toda ali, né? Da forma que foi, eu acho que, para mim, é mais do que concreto. É mais do que um polo de concreto, né? É o polo, como eu falei no dia, é um polo das pessoas, é o polo da nossa rede social. Então, isso fica muito difícil para qualquer governador tentar fazer alguma coisa diferente. Diferente para melhor. Ele tem que fazer para melhor. A gente criou uma referência, é uma base. Então, em 2015, né, para frente, vão ser cobrados. Né? Vão ser cobrados porque nós criamos uma referência diferente. Falar em referência, vocês publicaram, eu digo o governo, publicou um decreto recentemente envolvendo essa questão de tecnologia. Qual é a grande, digamos assim, a grande função ou o grande objetivo desse decreto? Decreto relacionado ao plano de ciência e tecnologia. Isso. Veja, nós criamos um plano de 10 anos. Além da parte do concreto e da articulação, da integração entre as pessoas, muitas coisas precisam ficar no papel, que são os instrumentos legais. Então, nós estamos trabalhando todos eles já há mais de um ano. Este plano de ciência e tecnologia foi um projeto de Estado para 10 anos que foi construído participativamente. Esse plano, para muitas pessoas, seria só um livro, seria só papel, se não houvesse um decreto que institucionalizasse aquilo como um plano de Estado, não um plano de governo. Então, se algum governante, para diante, quiser criar um novo plano de ciência e tecnologia, tem todo o direito, né? Como governador, tem todo o direito de fazer isso, mas antes tem que revogar o decreto de um plano que foi construído consultando-se mais de 160 pessoas de sociedade civil organizada, governo, academia, setor produtivo, entrevistas, oficinas, foram mais de 10 meses de trabalho. É um livro, eu até brinquei em Batalha, vou fazer essa brincadeira aqui também, quando começou a inauguração do Polo de Batalha, eu comecei com um livro na mão. E eu disse o seguinte, eu sou um professor. O projeto mais importante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, na nossa gestão, é um livro. E eu não podia, como professor, deixar como legado um livro. Porque as pessoas iam dizer, está vendo? O governador chamou um professor para ser secretário e o que é que ele entregou? Um livro. Um livro. O livro é o mais importante. Só que eu só podia dizer isso quando eu estivesse dentro de uma obra de concreto. Porque as pessoas desacreditam em professores. E aí eu guardei isso 3 anos para dizer, dentro de uma obra de concreto, que a gente estava entregando um livro. E aquele livro é o mais importante. E na sexta-feira passada, na Associação Comercial, de novo, ainda não era uma obra de concreto porque é o lançamento, mas de concreto tinha a inauguração da secretaria na frente, de novo eu levei o livro. O professor anda com o livro. E aquele livro é o plano. E eu levei o livro de novo. E em Arapiraca, sexta-feira, eu vou de novo com o livro. Porque o livro é o plano. E as pessoas precisam entender que planejamento e gestão, muitas vezes, é mais importante do que o concreto. Né? Então, eu queria deixar esse recado aqui, né? Porque
E a pergunta que você me fez do decreto é para que ninguém amanhã rasgue o livro. Alagoas, as pessoas têm a mania de chegar e de repente esquecer tudo que foi feito no passado. Não, porque agora tem que fazer, porque eu cheguei, eu vou fazer acontecer. O que é isso, gente? Isso não é assim. Então, as barreiras mínimas Foram criadas. Estou conversando aqui com o Eduardo Seton, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas. Para você que chegou agora, a gente já bateu papo sobre vários assuntos. Falamos do decreto, que faz uma referência à questão do desenvolvimento tecnológico em Alagoas. Falamos do polo tecnológico. Falamos das ações programadas para o polo para além deste governo, já que é um governo que se encerra agora no final de 2014, 2015, já estaremos com um novo governador. Falamos sobre a importância da pasta. Para você que está chegando agora, já no finalzinho, daqui a pouco você vai poder acompanhar essa entrevista pelo SoundCloud, lá no SoundCloud do Cada Minuto, só o áudio, ou amanhã essa entrevista já está disponibilizada, né? Amanhã, quarta-feira, hoje é terça, né? E amanhã essa entrevista está disponibilizada no YouTube, tá? Seton, falamos um pouquinho aí sobre o polo tecnológico, e sempre a gente bateu muito na tecla do polo estar em Jaraguá, mas também houve inauguração no interior, em Batalha, e você está indo para uma próxima agora em Arapiraca, ou seja, são polos tecnológicos no interior do estado. Qual a importância desses polos também estarem no interior? Política de Estado. Um polo na região do litoral, Maceió, um polo no Agreste, um polo no Sertão. Ou seja, espacialmente distribuídos de forma que a gente consiga integrar academia, setor produtivo e governo em setores diferentes, em regiões diferentes, porque a gente só vai prosperar, os polos só prosperam se for assim. Não adianta a gente ter o Polo Tecnologia do Jaraguá, que é o mais badalado, porque aqui é em Maceió, porque é onde estão as pessoas da classe média em geral, média alta, porque é do Jaraguá, que é aqui pertinho da Ponta Verde, enfim. A tecnologia tem que funcionar no Sertão e no Agreste. Tem que funcionar, porque não adianta a gente estar com o canal do Sertão, com água, e se a gente não tiver tecnologia. A gente tem a Emater hoje criada, né, recriada. A Emater, eu tenho sempre colocado isso para os polos do interior, de Arapiraca e de Batalha. Na verdade, quem vai levar a tecnologia para o produtor rural não é o professor, gente, o pesquisador, não é o estudante eles têm que fazer a pesquisa, produzir o conhecimento, como você colocou aqui no início. Às vezes os professores vão porque eles querem ir, gostam de ir no campo, de atender o produtor, mas isso não é uma coisa que institucionalmente deve ser feita todos os dias. Porque os professores todos os dias eles têm que estar na sala de aula, dando aula e produzindo a ciência. Então, quem vai fazer a transferência dessa tecnologia, tudo que for produzido no polo de tecnologia, o ambiente, é quem trabalha com extensão rural, na verdade é a Emater. Então, isso mostra toda uma cadeia, né, que está sendo um legado, né, do governo de Antônio Vilela nessa área, né, da agricultura aí no Sertão e no Agreste, com água, porque não dá para fazer tecnologia sem água. O canal do Sertão, que o governador colocou aqui, ele colocou na semana passada isso. Já falei aqui, recriação da Emater e polo de tecnologia. Que as pessoas só falam que, não, porque é o canal do Sertão, não há mais nada, não há política. Conversa. Claro que há. Emater não faz parte de uma política de agricultura. Um polo de tecnologia não faz parte? Claro que faz. E isso, né, esses polos do interior, eles são muito importantes para o Estado, mas o polo daqui de Maceió, ele tem, entre outras coisas, um caráter educativo. Assim como a questão dos startups, da gente dizer, olha, isso aqui é um marco referencial. E tem questões aí também relacionadas à conectividade, à internet, que o Estado de Alagoas precisa caminhar muito para frente ainda na conectividade, na internet, né? E isso também é uma missão, né, do governo, setor produtivo e academia, de nós trabalharmos um projeto de banda larga a longo prazo, a médio e longo prazo para o Estado, para que a gente não fique com um serviço de baixa qualidade e com um custo muito alto que a gente tem hoje. Porque
de fato, eu posso dizer a você e garantir que essa é uma das minhas frustrações, inclusive como secretário de Ciência e Tecnologia, de não ver o meu estado todo conectado. Então, se você me perguntasse, né, o que acho que tem que ser feito para 2015, 16, 17, é conectar as pessoas de verdade. Né? Não é conectar, a gente está conectado hoje pelo Facebook, agora a gente está se falando, mas quantas pessoas estão nos vendo? Espero que daqui a alguns anos, né, muito mais gente esteja nos vendo do que está vendo hoje. Aumentado, né? Isso. Seton, você falou tanto do plano aqui que o pessoal está perguntando onde é que pode encontrar esse livro. O livro, primeiro livro está na internet, né, no site, né, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está no site. E nós mandamos agora para impressão, nós tínhamos só 300 cópias, né, distribuímos já algumas, mas mandamos imprimir mais 3.000 livros, tá? Isso deve estar chegando dentro de mais 15 ou 20 dias aqui, e as pessoas podem procurar o livro na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Quando chegar, eu aviso no Facebook, chegou o livro, e aí as pessoas vão lá, a Secretaria é aberta, assim como foi a gestão no Facebook, no Twitter, enfim, eu vou correr esse risco aqui. Então, quem foi que perguntou? Chegou... Quem perguntou... Foi da própria Laís. Foi a própria Laís que está aqui, ela perguntou, então ela pode passar lá, ela e o internauta que está nos vendo, pode passar lá e pode, inclusive, me cobrar o livro pelo Facebook, como já fizeram isso e fazem isso todo dia. Isso é um problema que eu acabei criando para a minha própria vida, que antes de eu sair de casa, tem um monte de mensagem de cobrança, pedindo apoio para evento, para tudo. Então, o livro é só mais um. Ok. Chegou a mensagem aqui do Keiler Lima, secretário de Comunicação do Estado de Alagoas, que nos acompanha aqui. O Keiler diz o seguinte: o secretário Eduardo Seton tem feito uma revolução silenciosa para o desenvolvimento do nosso Estado e ainda há muito por fazer. Deixa eu pegar o gancho que o Keiler deixou ainda do há muito por fazer e entrar na última pergunta da gente, que é, daqui a pouco estamos finalizando já, infelizmente o tempo passa muito rápido, que é sobre a questão da licitação que a pasta está fazendo. Ela está capitaneando aí uma licitação para telefonia, celular e internet, né? E essa licitação acabou chamando a atenção por duas questões. A cifra, né? Pelo menos a imprensa divulgou uma licitação acima dos 400 milhões, e o momento, porque é uma licitação feita no final do governo, né? Essa licitação, Seton, ela está ocorrendo de forma clara, ela está ocorrendo de forma transparente, ou há alguma irregularidade, como foi apontado, inclusive, por um blog na imprensa e por alguns jornais? Veja, como tudo que nós fizemos na mais absoluta e clara transparência. Em relação a prazo, essa licitação ela deve ir ao ar novamente, o pregão eletrônico, no próximo dia 11. Tá? Ele estará novamente publicado. E no dia 11, pelo histórico que nós estamos vendo do que vem acontecendo, no dia 11 vão novamente impugnar, criar, isso faz parte do jogo de fornecedores, de uma forma geral, faz parte do processo burocrático. Ela está acontecendo às vésperas de eleição, como foi levianamente colocado. Por quem apontou isso? Porque desde janeiro de 2013, ela era para essa licitação ter acontecido. E ela não aconteceu porque é uma licitação de grande valor e os fornecedores que estão com o contrato hoje, ninguém que está com um contrato, nem no setor público, nem no privado, ninguém quer perder. É um negócio. Entendeu? Então, desde 2013, 2012, quando a gente começou o projeto para fazer uma nova licitação, que nós vimos sistematicamente atrapalhados por grandes operadoras e pequenas. Por quê? Dentro da transparência, nós fizemos 3 consultas públicas. Consulta pública, talvez o internauta não saiba, porque é muita burocracia no Estado, mas consulta pública, a gente coloca o projeto na internet, as pessoas baixam o projeto, as empresas baixam o projeto e questionam, reclamam, fazem tudo que tem que fazer. A consulta pública, não é exigido por lei nenhuma consulta pública. Nós fizemos 3. Aí as operadoras
entrava com questionamentos, a gente corrigia algumas coisas, fomos para a segunda, fomos para a terceira. Não bastasse as 3 consultas públicas, mas 3 audiências públicas. A audiência pública tem que ter pelo menos uma. Nós fizemos 3. E milhares de questionamentos a cada audiência pública, a cada consulta pública, com o objetivo claro de empurrar com a barriga, de deixar isso para frente. Deixa para frente, deixa para frente. Então, chegamos agora no período eleitoral, as pessoas se aproveitam do momento eleitoral para criar dúvida, suspeita sobre tudo, e esta licitação vai acontecer, eu sempre tenho dito isso, se ela tiver que acontecer na semana anterior da eleição, ela acontecerá, ou depois, porque ela não tem nada a ver com o processo político, é um projeto de Estado. E eu digo sempre, eu sempre disse e respondi as entrevistas todas que eu tive que dar depois que o problema foi colocado, né, na mídia, eu tive que explicar, e é o que eu vou dizer aqui. Essa licitação, ela vai acontecer na semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, ela vai acontecer em fevereiro do ano que vem, com outro governador, vai acontecer. Do jeito que ela está, ela vai acontecer. É só uma questão de tempo. Então, eu tenho total tranquilidade em relação a isso, porque ela precisa acontecer para que o Estado de Alagoas tenha uma banda larga de qualidade a um custo menor. Então, todos os operadores que têm investimentos no Nordeste deviam investir mais. Porque o investimento que existe em Alagoas e no Nordeste, porque o Nordeste não é um mercado quando comparado com o Sul e Sudeste. Então, é normal que as grandes operadoras peguem o seu grande volume de recursos e investam, vamos dizer assim, aonde está o mercado. Então, sei que vou entrar numa seara mais complicada, Lula, mas como as agências reguladoras não têm cumprido o seu papel de regular, o Estado de Alagoas tenta fazer isso. Né? O que nós precisamos hoje é de que as operadoras investam em infraestrutura em Alagoas para que o cidadão, não é o governo, para que o cidadão que está nos assistindo hoje pague uma internet a um preço justo e com uma qualidade muito melhor do que a que nós temos, porque, na verdade, nós não temos. Conversei aqui com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Eduardo Seton. Chegamos ao finalzinho do programa. Estourei o tempo, não deu para fazer aquele bate-bola rápido com os 5 nomes, infelizmente estourei o tempo. Vou passar a palavra rapidinho para o Seton, para que ele se despeça e fala alguma coisa que de repente eu tenha esquecido de perguntar, e eu volto para me despedir de você, internauta. Bem, eu queria agradecer, Lula, a você, né, pela oportunidade aqui de estar no seu blog, né, pelos nossos papos, né, fora do ambiente, na internet, quase todos os dias. Né, a gente tem, na verdade, acho que eu, você e vários internautas que estão nos assistindo agora, a gente tem usado muito, eu queria deixar esse recado porque eu acho que é importante, a gente tem usado talvez as redes sociais como uma grande sala de aula, né, de aprender muito um com o outro. E é a rede que eu falei, né, que eu sempre digo que essa rede que a gente criou aqui em Alagoas, né, será que ela é virtual mesmo? Ou ela é física? Como é aqui eu estar hoje com você aqui, com a Laís ali, conversando com os internautas, mandando pergunta para a gente, isso é muito legal. Inclusive, eu queria lhe agradecer porque é uma oportunidade diferente e nova para mim, porque conversar com o público que a gente já conversa todo dia, conversar ao vivo, assim, né? Eu estou até animado para chegar em casa daqui a pouco e ver os comentários, ver o que é que tem de pergunta e de coisa para continuar o programa. E eu queria pedir desculpa em relação ao tempo que nós estouramos, mas eu sabia, porque a gente estourou todos os tempos que a gente se colocou para conversar. Então, eu queria agradecer a todos que assistiram, né, o programa, né, e mais do que isso, agradecer a todos que estão empenhados e engajados junto conosco, né, num projeto absolutamente diferenciado para o Estado de Alagoas. Muito obrigado a todos vocês e, como eu sempre digo, #vamos em frente. Aí, obrigado, Seton, pela participação no blog do Vila ao Vivo dessa terça-feira, dia 9. Nós vamos voltar aqui na próxima terça-feira. A gente tem outro programa aqui com você, com a sua presença, internauta. A gente ainda não tem a agenda fechada de quem vai estar nessa cadeira. Lembrando que por esta cadeira já passaram várias
pessoas aqui com ótimos papos, excelentes papos, como foi o de hoje, né? A gente já entrevistou aqui deputados federais, o governador de Alagoas, o vice-governador Nonô, enfim, a vereadora Heloísa Helena também, numa visão, trazendo a visão do pessoal aqui, enfim, foram muitas e muitas conversas, e a gente retomou esse projeto no mês de agosto. Era um projeto que estava parado já há algum tempo, eu já estava até com saudades desse projeto. Nós retomamos ele, foi o prefeito Rui Palmeira, depois o governador Teotônio Vilela Filho e hoje com o Eduardo Seton. Caro internauta, eu só tenho a agradecer a participação, agradecer as perguntas que vocês mandaram para a minha produção, agradecer essa parceria que a gente reforça e que, para mim, chegar hoje à terceira semana do retorno do blog do Vilar ao vivo e perceber que ainda eu tenho um lugarzinho especial aí, junto com essa turma que me acompanha, que manda pergunta, que manda sugestão, que comenta no blog, que fala comigo no Facebook, é uma satisfação muito grande, porque a gente acaba transformando, como o Seton falou aqui, uma rede virtual em uma rede maior, uma rede física, onde as ideias elas acabam criando vida própria, né? Elas acabam virando uma alma da qual os nossos corpos não mais tomam conta. E esse é o projeto, essa é a função que a gente tem aqui de gerar sempre discussões que não morram aqui, mas que elas possam seguir, que elas possam continuar além quando a gente se despede. Estouramos hoje um pouquinho o tempo, mas na próxima terça-feira eu vou procurar me disciplinar mais para não abusar da sua paciência. Obrigado pela audiência, você que estava aí no notebook, no tablet, no celular, enfim, nos equipamentos móveis, e até a terça-feira que vem. Muito obrigado. É o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. O que Google, Twitter, Netflix e Braskem têm em comum? Todos estão na lista das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company. Braskem, uma das empresas mais inovadoras do mundo. E aí, qual o melhor programa para hoje? Cinesystem. Telona. Sonzão. Salas super confortáveis. Poltronas numeradas. Pipoca quentinha a qualquer hora. Além disso, o Cinesystem sempre tem os filmes que você quer ver. Compre o seu ingresso agora no site www.cinesystem.com.br. Esta foi a última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Somos a nudez das águas cristalinas, no azul imenso das nossas belezas, e o pouso inesquecível de temperos nossos para o seu sorriso saborear. Somos a força dos nossos traços culturais, preservados em ritmos, alegria